estamos nós aqui, mais uma vez, com o nosso Pod Prana, um podcast cheio de prana, energia vital, com pessoas inspiradoras para a gente conversar. Hoje eu tô com a doutora Mara. Mara, primeiro de tudo, gostaria de agradecer imensamente a tua disponibilidade e o teu sim. Fico muito, muito, muito feliz. A Mara é médica especialista em medicina preventiva com abordagem em saúde integrativa. É mestre em saúde humanizada. É mãe e professora por vocação. Encantada com a beleza da vida e grata pelos encontros que ela proporciona e pelo aprendizado constante que nasce nas relações. E é interessante porque a gente se conhece bastante tempo e fazia muito tempo que a gente não se via, né, Mara? Bem-vinda. Vamos conversar hoje sobre saúde, né? Ok, para mim é um prazer muito, muito grande, Dani, hoje estar aqui, né? Com esse convite eu fico extremamente honrada, extremamente feliz e principalmente quando o tema é saúde, algo que a gente estimula tanto as pessoas, algo que às vezes a gente fica tão distante que acho que nunca se sabe o tanto quanto é importante e o tanto quanto é suficiente para nós, né. Então para mim realmente é um prazer extremamente grande, né, ter te encontrado e poder nesse momento a gente estar construindo mais saúde, que é o que a gente busca, porque a gente sabe que quando, né, eu estou mais saudável, o todo fica mais saudável. E é nesse sentido que se traz algumas questões onde as próprias pessoas elas também podem dar conta, né, de questões que às vezes não estão nada distantes, muito antes pelo contrário, né, estão muito mais próximas do que elas pensam, né. Sim. Então eu fico, assim, honrada de estar aqui nesse momento contigo. Oh, querida, eu que fico. Eu me lembro que a gente se conheceu num curso de yoga, né? A gente se conheceu fazendo um curso de yoga, com a Laura Packer, uma professora muito especial de Joinville. E E logo em seguida a gente já, né, estabeleceu uma amizade. E você me chamou para dar aula 2 vezes, aula não, né, uma experiência, uma vivência 2 vezes que me chamou bastante atenção. Uma foi num postinho de saúde que você trabalhava ali em Itajaí, com pessoas mais velhas, né, mais idosas, e foi tão especial porque depois da vivência, tudo na tua fala, você falando e a gente conversando sobre o que sustenta a saúde naquele momento da vida, né, que são vários fatores. E naquela questão naquela época, naquela ocasião, você falou da fé, né, do quanto é importante unir, trazer essa união, essa conversa entre eles, e a questão da fé, né, de como move nesse momento da vida, esse olhar para a espiritualidade, né, de cada forma. Em outra situação, você me convidou para dar aula para os alunos da faculdade, alunos de medicina, e que é outro lugar, né, de uma outra forma. E foi tão especial também, porque eu me recordo que naquela ocasião, depois da experiência, antes de retornar para a fala, você deixou um tempão o silêncio. E aquilo fez refletir mesmo o quanto a gente, se conecta com o silêncio, né, o quanto a gente resiste a ele dentro de um ambiente acadêmico, né, o quanto a gente se conecta conosco para poder cuidar e expandir. E foi tão lindo, foi tão especial, porque vem desse lugar de encontro consigo, né, então é um lugar que abrange esse olhar para a saúde muito maior do que a gente está do que simplesmente a ausência de doença, né, então o teu olhar é muito especial para isso, por isso que eu quis muito trazer você para a gente conversar sobre isso, porque realmente é diferenciado, né, consegue ver o todo, consegue ver em cada etapa da vida, tem essa sensibilidade para perceber, né, que somos diferentes e que, às vezes, o que é bom para um, talvez para o outro seja feito de outra forma, né, Uhum. na vivência, né. Na realidade, Dani, isso que você coloca é muito especial. Porque veja, ainda hoje a gente tem os conceitos, as diretrizes, as normas,
dentro da saúde, nos cursos, nos vários cursos Hum. de saúde. Só que assim, talvez aí é que entra a questão da arte, de você pegar o quanto a ciência já estudou sobre determinados temas e veja, hoje tem pesquisas que falam que na área de medicina, cada 3 meses dobra a gama de conhecimento, né. Então tu imagina, talvez o grau de ansiedade que gera isso, quem está em constante formação, de você pensar: "Nossa, mas como é que eu vou dar conta de todo esse conteúdo?", né. Sim. Não vai dar, né, não vai dar conta desse conteúdo, mas em contrapartida, a principal essência é transformar essa ciência em arte, que é justamente o encontro de você com aquela pessoa, Hum. né, ou com aquele grupo de pessoas que estão buscando ficarem mais saudáveis e construírem efetivamente mais saúde, né. Porque, a individualidade faz toda a diferença. E sabe, quando eu comecei a perceber, né, que eu realmente estava fazendo aquilo que eu gostava de fazer, quando eu atendia as pessoas e eu literalmente ficava muito próxima das pessoas. Hum. Sabe quando você, assim, se abstrai do resto? Quando você não está preocupado com o celular, ou quando você não está preocupado porque um filho tem determinada dificuldade, ou quando você não está preocupado de não pegar muito trânsito na rua, na estrada, né, porque hoje a gente tem isso também muito claro. Uhum. Então, quando eu percebi que eu estava ali de corpo e alma presente, eu lembro até hoje a consulta, né, eu pensei assim: "Uau", né, é isso, é sobre isso. E eu acho que é muito legal quando a gente consegue levar esse tipo de possibilidade para os nossos alunos, né. Eu fiquei vinculada à Univale durante 19 anos e eu percebia muito isso, né, porque eu ficava me interrogando: como é que um aluno entra no primeiro ano, né, na primeira fase, e ele no final, ele tem que sair mais saudável, né? Ele não pode perpassar todos esses anos, todo esse grande conhecimento e de repente sair menos saudável. Então, de repente, você levar uma prática de silêncio, uma prática de autocuidado, como aquela vez você levou, pode ter feito muita diferença e eu tenho certeza que fez, né? Para quem realmente estava preparado para entender como é importante também nós profissionais nos cuidarmos, porque nós somos pessoas humanas, sujeitas a todas as intempéries possíveis e impossíveis, né. Então acho que é um pouco disso, a questão do autocuidado, né. E aí você comenta de estar levando ioga, meditação para outros espaços, né, que não apenas as escolas, né, Uhum. as escolas de formação de ioga e também as escolas onde existe as práticas de ioga. Também levar para os vários outros locais, né, Sim. para locais que trabalhem com saúde pública, para locais que trabalham com saúde privada. Resta ver que hoje a gente tem as práticas integrativas e complementares de saúde e ioga é uma delas. Veja, em 2006, né, iniciou esse movimento todo dentro do Ministério da Saúde e hoje, nossa, ainda bem que a gente tem, né, em muitos locais já essa experiência, quer dizer, a gente não abandona o tratamento, Hum. né, os acompanhamentos tradicionais, mas essas práticas elas vêm integrar, vêm somar, né, vêm multiplicar e muitas vezes encontram muito sentido para muitas pessoas, né, Sim, sim. Com o todo, né? com o A todo. abordagem do todo, porque as questões são múltiplas, né, Mara, como você estava falando o trânsito, às vezes são as questões em casa, são as nossas relações, é o ambiente que a gente vive, é esse olhar atento, né. Uhum. E uma coisa que você falou que me chamou a atenção, que é muito especial, é essa coisa da presença, né, que você falou de parece que o todo o resto já não importa mais, que é a partir do encontro que se estabelece que a cura começa a acontecer, né. Uhum. E daí quando alguém que realmente está ali preparado para produzir essa cura, que pode direcionar, isso faz toda a diferença, né, um encontro, esse encontro real entre as pessoas. Sim, é, porque assim, quando eu for chegar saudável nesse encontro, eh, quando eu encontro a pessoa,
eu posso fazer uma troca muito mais efetiva, muito mais completa do que se eu chegar aqui toda caindo aos pedaços, né? Hum. Se eu chegar já de um plantão, de outro atendimento, enfim, aquela correria que muitas vezes você vê os profissionais de saúde fazerem. Então, de certa forma, eu não vou estar por inteiro aqui. Possivelmente eu também não consiga dar o meu melhor. E principalmente nas patologias crônicas, né, é muito difícil você chegar a um resultado efetivo com um momento só de encontro, né. Eu nem gosto muito de usar o termo consulta, sabia? Eu Hum, prefiro usar encontro de saúde. hum, Eu acho que tem muito mais a ver com a real necessidade, tanto minha como sua, né, porque, a partir dos encontros que a gente vai conseguir proporcionar melhoras nos vários níveis. Se a gente pensar, você veio com uma queixa mental emocional, eu posso até começar por ali, mas daqui um pouco eu vou ter que falar de fé, de espiritualidade. Daqui um pouco eu vou ter que falar de movimento, né, de exercício, algo que seja saudável. Daqui um pouco eu vou ter que falar dos relacionamentos, porque muitas vezes os entraves na área emocional têm a ver com os relacionamentos. Até do relacionamento de mim comigo mesmo, porque muitas vezes eu posso ser nada generoso comigo e estar dizendo bom dia, boa tarde, boa noite para as outras pessoas, né? Então acho que é muito importante e acho que o ioga proporciona muito isso, né. Esse encontro, esse ser generoso comigo, né, esse gostar de mim, porque quando eu construo isso, isso se torna mais efetivo. E aí sim eu vou conseguir chegar junto, né, dos meus pacientes, né, e de uma maneira muito mais saudável. uma construção interna, né, que se É. dá, né. Uhum. O tempo Então todo. e isso faz a gente até se interrogar, veja, né, a Organização Mundial da Saúde, o conceito que ela traz de saúde é muito antigo, é lá da década de 40, né, 1948 para ser mais preciso. E aí ela coloca, né, que é o completo estado de bem-estar físico, mental, social e agora, por último, ela fez uma vírgula e colocou o espiritual, né, mas é algo bem recente, o espiritual apareceu em 1998, né. Então veja, antes disso Aham. era negado essa visão da transcendência, do propósito de vida, do que dá real sentido à vida, né. E então eu acho que são, somatórios, né. E aí eu sempre penso assim que nada está pronto, né. E aí a construção realmente, ela parte de você entender que é possível ir um passo a mais, né. E nesses encontros de saúde então, você também faz uma chamada para o outro, né, para assim, aquilo que realmente faz sentido, né, a partir daquela queixa. Porque veja, quando aparece a queixa por parte de uma pessoa, não é por acaso que o organismo coloca isso. Ele quer, eu sempre falo, né, ele quer meio que puxar a nossa orelha, né, ou à direita ou à esquerda. E aí é muito interessante que nesse movimento de queixa, né, de sintoma, a primeira coisa você precisa aceitar isso. Precisa buscar entender e precisa inclusive interrogar, mas espera aí, por que isso está me aparecendo? O que isso quer dizer para mim? Quer dizer criar, não é desconforto, mas criar, uma relação com isso, uma relação próxima, porque quando você entende por que determinado sintoma está aparecendo, aí você visita ele, né, aí você transforma ele em algo que vem agregar. Porque na maioria das vezes, isso é uma resposta do seu corpo frente a alguns exageros, né, Uhum. frente a algumas escolhas, frente a alguns hábitos que, às vezes, se você não parar, você sozinho fica difícil você transpor e ultrapassar. Hum. Então talvez aí seja a chave do porquê que as pessoas dizem consulta, né, porque tal pessoa vem e procura essa pessoa, né, o profissional, porque eu preciso me
né, fazer uma consulta, quero ver o que está acontecendo. Mas muitas vezes, se você visitar isso, você já vai com algumas possibilidades, né, então aí são caminhos que você já pode ir construindo. Só que veja, Dani, a gente vive, né, no Ocidente, e no Ocidente é tudo para ontem. Hoje mais ainda com rede social, né, com esse exagero de volume de tudo e de todos, você fica pensando o que que vale a pena, né, o que que realmente faz sentido, o que que vai agregar para mim. Então às vezes é muito difícil você sozinho, desconstruir algumas coisas para reconstruir algo mais saudável. E o desafio, né, dessa vida imediatista que a gente tem hoje em dia, em relação a alguma questão que gera desconforto e a facilidade que a gente tem também dos acesso aos medicamentos também é um desafio, né, Mara, porque a gente, lida com um amortecimento de algo que vem nos avisar para olhar alguma coisa de uma outra forma, um aviso, aquele puxão de orelha, como você comentou. E encontrar esse equilíbrio para poder, se utilizar dessas ferramentas de forma saudável é um grande desafio, imagino, para vocês profissionais, né. Até onde, lançar mão, até onde parar, observar, diante dessa urgência que a gente tem imposta em grande parte pelas redes sociais de bem-estar, de sempre, usufruir o melhor da vida e não poder lidar com as próprias angústias, né. Então isso vão aparecendo questões mais para frente de algo que às vezes no começo ficou camuflado, e isso eu imagino que seja um desafio também, né, enquanto humanidade que a gente está vivendo, né. Sim. Dani, eu penso assim, né, a saúde é mais ou menos como a vida, é em altos e baixos. Então nós temos momentos que a gente vivencia situações extremamente, felizes, contentes, alegres, mas tem momentos que a gente vivencia situações que são tristes. E acho que é importante ter o respeito a todas elas, Uhum. mas principalmente entender a transitoriedade disso. Então nós podemos estar alegres, contentes, né, mas também sabemos que se a gente se apegar sempre a isso, quando vierem outras situações vai ser mais difícil a gente ultrapassar. Então a transitoriedade das coisas, eu gosto muito de uma frase que o Osho até fala em um dos seus livros, "A vida é um grande rio que nunca para", né. Então, que a gente possa ser um grande rio, que a gente possa às vezes estar mais turbulento, né. Com correnteza mais forte, às vezes até com ondas, às vezes muito fundo, às vezes mais raso, mas que a gente saiba, cada pedra que vem a gente saiba ou desviar ou passar por cima, né. Porque muitas vezes é caindo que a gente levanta e aprende e vai, né, e vai para frente, né. Sabe que quando eu falo isso de ir para frente, de arregaçar as mangas e lutar, né, assim, ultrapassar as situações, né, levando em conta essa questão do rio, eu sempre me lembro, né, de uma situação que eu vivenciei, com meu pai. Quando eu fazia faculdade fora, né, lá no Rio Grande do Sul, eu precisava de uma estante. E aí, ele disse: "Não, eu já estou te ajudando com alimentação, com transporte, né, a estante eu não vou comprar". E aí eu lembro que eu passava a pé, né, sempre na frente de uma fruteira, e naquela época as fruteiras eram caixotes grandes, assim, fortes de madeira, né. E aí eu olhei para a fruteira, eu pensei assim: "Nossa, tá aí, eu vou fazer uma estante com essas nesses engradados de frutas". E aí, cada vez, né, eu passava, eu perguntei lá: "Senhor, o senhor, né, me vende e tal?" Ele disse: "Não, pode levar e tal". Daí eu passava, levava e tal. E um final de semana eu montei, né, e ficou bem legal, tanto é que aguentou até o final da faculdade, né. E Sim. eu até hoje lembro, assim, que o dia que o meu pai foi lá me visitar, né, e aí eu cheguei e disse: "Pai, tem uma surpresa para te fazer", né.
E aí ele chegou e disse: "Ah, é?" Daí eu fechei os olhos dele e disse: "Ó, tá aí, tá aí a estante". Aí ele olhou para mim e disse: "Viu, a gente pode ter uma grande dificuldade, mas a gente consegue ultrapassar, Sim. né, e a força é tua". Então Uhum. é isso, né, as dificuldades, elas servem para nos deixar mais fortes, né, Uhum. e que a gente possa então usufruir de todos os momentos, né, da melhor forma possível, porque eles também nos fortalecem e com certeza a nossa saúde também acaba se fortalecendo, né. É esse olhar, né. Uhum. Mas esse olhar às vezes é difícil desenvolver, né, Mara? É, às vezes, né, talvez por isso, Hum. hoje a gente, busca bastante estar trazendo a roda da saúde, né, Hum. que é um conceito bem legal que já foi criado há um bom tempo, né, em alguns locais, algumas universidades europeias. E aí, ele contempla várias, né, várias possibilidades de melhora, e você pode construir isso com as pessoas, né. Uhum. Com qual área você se identifica nesse momento? Porque saúde é algo tão complexo, né. Veja, será que um dia a gente vai conseguir a definição da Organização Mundial da Saúde de ser um completo bem-estar, né. Acho que nenhum de nós, né, é algo extremamente dinâmico, Sim, só que, verdade. cabe a cada um de nós fazer uma parte, né. E aí você pode construir junto com as pessoas por qual desses eixos ela quer começar, porque não adianta ela querer mudar tudo de repente. Então ela escolhe, porque aí você leva o poder para ela, porque muitas vezes o poder fica no profissional de saúde, no Sim. médico, no fisioterapeuta, a palavra final é dele, ok, né. Muitas vezes, a partir de alguns diagnósticos, a gente pode tecer algumas possibilidades, mas a palavra final é importante de ser ouvida, é importante de ser construída com a Hum. pessoa, com o outro, né, a partir desse encontro. Então veja, se a gente for pensar numa roda de saúde, são muitos temas aí. É sono, é saúde mental, que praticamente hoje é um grande, como a gente diz, é um grande, guarda-chuva que engloba várias outras questões aqui embaixo. Sim. Depois é alimentação. E quando a gente fala de alimentação, não é só a alimentação aqui, né, são as nossas emoções, são os nossos sentimentos que também são digeridos aqui no nosso, né, no nosso coitado estômago. Então veja, depois a fé, depois os nossos relacionamentos, depois a nossa questão profissional, porque na maioria das vezes os locais onde a gente fica no nosso trabalho, eles deveriam ser muito saudáveis, porque é onde a gente fica a maior parte do nosso tempo, muitas vezes. Hum. A pessoa que fica 8 horas labutando no seu dia a dia, será que o local lá se preocupou em deixar um local de aconchego, um local onde a pessoa se sinta pertencendo a esse lugar? Então, acho que é uma questão aí a ser vista, a ser melhor construída, né. E a roda da saúde, ela permite isso, permite que a gente empodere a pessoa, principalmente pautando no autocuidado, na Uhum. autopercepção, né. E muitas pessoas dizem: "Ah, mas eu não tenho tempo para fazer terapia, né, psicólogo é para quem está meio meio Uhum. lelé aí da cuca e tal", né. Na realidade, todos nós poderíamos até domiciliarmente, fazer terapia. Eu lembro de época que eu precisei, assim, acompanhamento na área da psicologia, eu pensava: "Mas como é que eu vou fazer isso, né?". Escrever, sabe, a pessoa que escreve, que faz seu diário, pode fazer diário por dia, chegar de noite e escrever, de repente ver aquelas situações que mais deram prazer e quando vai dormir, leva essa situação que deu prazer, onde realmente você construiu alguma coisa nova, alguma coisa que faça sentido, né. Então, são ferramentas que podem ser usadas e que estão aí ao nosso dispor, então não precisa ir nem tão longe para se conseguir. Desculpa isso. E me parece que vem de um ponto também de assumir a própria responsabilidade, né, pela vida, pelas escolhas,
para poder fazer essas pequenas mudanças e também se reconhecer responsável daquilo que, né, daquilo que vivencia e poder também mudar em algum momento o caminho que está tomando, né? Uhum. Porque e isso não deixar na mão dos outros, né? Porque me parece também um posicionamento infantil que às vezes a gente assume quando vai numa consulta, né? E deixar na mão e achar que o outro é responsável pela tua saúde. E o que me cabe pela minha saúde, né? O que eu tenho feito nessa relação comigo mesma para poder estar melhor diante dessa impermanência da vida, que sempre surgirão questões, né, que me deixam confortáveis e que não me e talvez não me deixem tão confortável assim, né. Então, não se trata apenas de não estar estar com uma gripe, mas é algo que vai para além de tudo isso, né, Com Mara? certeza. E isso me remete a pensar no seguinte: hoje se fala tanto no verbo empreender, empreendedor, empreendedorismo, e aí eu fico pensando, será que a gente é empreendedor da gente mesmo? Sim, Será que a gente cuida dessa casa sagrada, desse solo sagrado, desse grande presente que a gente teve de Deus, de estarmos aqui hoje, né? E eu penso que a primeira questão importante aí é a gente ter um diagnóstico, um olhar, porque quando você tem um autodiagnóstico, você começa a perceber, aonde estão tuas fragilidades e potencialidades. E aí você assume isso, sabe. "Não, essa questão aqui realmente não está bem, né, eu preciso mudar, eu preciso melhorar e eu vou começar a partir de onde", né. Então acho que ter um diagnóstico, né, você mesmo ter um diagnóstico é muito bacana, porque, talvez se torne um caminho mais facilitador de você encontrar as reais respostas. Claro, às vezes você precisa medicamento, né, nós não estamos indo contra, muitas vezes é essencial, mas a gente tem claro que existe também outras ferramentas, que têm a ver com o autocuidado, essa autopercepção, essa releitura daquilo que está acontecendo, daquilo que você está percebendo, né, porque é como se diz, o corpo fala, né, ele ele dá mostras, ele vai falando. E além disso, o nosso corpo é tão fantástico, é assim, acho que a ferramenta, né, o instrumento mais lindo na nossa criação, além de todas as outras questões que foram criadas, né, como a natureza em si só, mas assim, o próprio corpo tem mecanismos de autocura. Se você não fizer nada, né, daqui um pouco ele se regula e tal, acha jeitos e vai se acomodando, e vai se melhorando, né. Então, às vezes, a gente um pouco atrapalha isso, esse movimento aí natural do próprio corpo, né. É verdade. A gente tem muita resistência, né. Ainda Mas vem de encontro também o aceitar, né, essas resistências, as nossas dificuldades, né, ser mais gentil consigo, né. Eu sempre falo nas aulas que eu dou dessa autorregulação do corpo, porque o corpo é inteligente. Hum. E assim se dá também com as nossas emoções, a gente vai sempre acalmar numa respiração mais tranquila. A questão é que a gente resiste, né, a gente contrai, a gente não solta, resiste a essa soltura e deixar essa inteligência se expressar do corpo, da mente. Naturalmente eles vão buscar a harmonia, né, Sim. e vem o autoconhecimento, essa autoobservação, aquele silêncio que você permitiu que a gente experienciasse ali na sala de aula, um silêncio que faz com que a gente veja onde estão as resistências, né, porque é necessário olhar para ver, para poder soltar e deixar que tudo se acomode no seu devido lugar, né. Hum. Tem isso também, né, então,
esse olhar para as nossas imperfeições com mais amorosidade, né, o poder buscar ajuda, o poder entender no outro também como um auxílio para poder trilhar junto, né, então é muito mais amplo, né, Mara, muito mais amplo. Com certeza, né. E eu acho que aquela vez foi muito bacana, porque, quando você vivencia esse processo já em alunos em formação, né, com certeza eles vão chegar lá no final, de uma forma mais saudável. Uhum. E vão ser profissionais que vão exercer, né, com uma maturidade, com uma gentileza, com uma responsabilidade muito diferenciada, né. Então acho que você levar esse tipo de proposta, hã, de humanidades médicas, porque tem a ver com humanidades, né. É. Porque veja, são cursos da área da saúde eminentemente humanos para seres humanos, né, então eles têm que ser tratados com humanidade, e tem que ter uma formação humanista também, né. Então são caminhos, né, É. são caminhos e que bom quando existem esses caminhos e essas novas possibilidades. Ai, com certeza. Que bom que você está aí, né, formando novos médicos. Sabe que a minha formação é odonto, né, Maria, você sabe. E em alguns momentos na disciplina ali da faculdade, a gente usa muito campo, né, para isolar. E parece que você se desconecta da pessoa em si para tratar uma situação, uma coisa, né. Então, você se desenvolve na técnica e esquece do indivíduo, do ser humano, né, da questão, porque está ali isolado, você só está vendo a questão, né, Ah, só aquilo. Não que não seja necessário, mas é uma arte você estar transitando por esses lugares, né, inspirando e você enquanto profissional, né, Mara, ensinando para as pessoas que estão em formação, essa arte de transitar entre a técnica e a humanidade, né, nos encontros que se estabelecem. sim. E isso é muito precioso. Eu penso que, eh, a grande possibilidade aí, assim, eu até vi ontem, né, uma notícia que eu achei muito legal, de um médico de Minas Gerais, Hum. né, onde ele, ao invés das crianças, né, ele é otorrino e atende crianças. Em vez das crianças, irem de maneira tradicional, né, para o bloco cirúrgico, ele Uhum. pega elas, né, e veste de super-heróis, sabe, e brinca com elas, ele e toda a equipe. Então é muito legal, ele até ganhou um prêmio, né, Hum. na Europa. Eu achei, assim, muito bacana, porque é levar isso, né, é levar esse olhar, essa possibilidade. Então veja, a gente tem inúmeras especialidades dentro do curso de medicina, mas eu fico muito feliz quando vejo, assim, um cardiologista, mas que tem a visão do todo. Uhum. Sabe, ele olha o seu João, ele olha a Dona Maria, e ele tem certeza, né, que por trás do coração tem o grande seu João e a grande Dona Maria, sabe. Então isso é, um aluno que realmente fez a formação pautada em pessoas, Uhum. não pautado em eu ser cardiologista, mas, assim, pautado em pessoas e com respeito a pessoas. E com certeza depois, futuramente, ele vai exercer de uma maneira muito mais profunda, ele se sentindo inclusive mais grato com N situações e possivelmente as pessoas da mesma forma vão sentir isso, né. Então acho que isso é uma questão diferencial, que pode sair dentro dos cursos, né, de eles realmente colocar essa visão, mais integral, mais integrativa, né, claro, mas sem perder o olhar que depois eles podem resgatar, né, indo para essa, aquela e aquela especialidade. Então acho que tem momento e tempo para tudo. E você sente que hoje em dia, esse olhar, eles estão se encontrando dentro da prática da medicina, esse olhar para o todo,
por exemplo, você tem a parte acadêmica, científica, comprovada, e a parte que vai dizer: "Ó, faça uma respiração profunda, respira fundo", como se diz, para Esse acalmar. Então, você sente que essas sabedorias, elas estão se encontrando em algum ponto nesse momento? Já foi mais divergente no teu olhar? Você acha que eu penso que é assim, muitos profissionais, no dia a dia deles, eles depois, quando estão exercendo a especialidade, eles sentem necessidade de fazer uma complementação. Uhum. E aí eles vão em busca de cursos de especialização que agregue, que somem, que tragam essa conexão mente e corpo de uma forma mais efetiva, né. Hum. Inclusive levando práticas, né, de mente e corpo para o seu dia a dia. Então acho que é um pouco isso, né. Ainda acho que dentro da formação há necessidade de avançar, né. Uhum. Agora veja, né, o próprio Conselho Federal de Medicina, agora muito recentemente, se não me engano, no mês de março, criou uma comissão que Hum. está começando a estudar, né, entre saúde e espiritualidade. Então veja, dentro do próprio Conselho Federal de Medicina, né, criar uma comissão que começa agora, né, a realmente de maneira legal fomentar o estudo de saúde e espiritualidade, né, é porque existe uma luz bem bonita no fundo do túnel, Sim. né. Uhum. Então, isso já está sendo contemplado, então que bom, né, eu fico bem feliz quando escuto isso. Uhum. E a abordagem, né, porque enquanto indivíduo também se experimentar dentro desses lugares, alternativos, né, digamos entre aspas, mas vai abrir esse olhar para também poder trazer para as outras pessoas, né. Claro, aham, que justamente tem a ver com fé, com espiritualidade, com voluntariado, né, com propósito de vida, com o que dá sentido à vida, né. Então acho que é um grande somatório, né, Sim. e eu fico feliz quando vejo isso acontecer dessa forma, né. Hum. É. Ai, que legal. Ai, muito bom poder conversar com você com esse olhar com esse olhar amoroso e cuidadoso. Sabe, Dani, normalmente, nas consultas que eu faço, eu, assim, eu sempre inicio pela pelas sugestões, né. Eu não inicio: "Ah, não, o senhor precisa de tal medicamento, né, que o senhor acha?". Eu sempre inicio: "O que o senhor acha?", né, vamos eu escrevi aqui algumas coisas. O que o senhor acha?", né, "Tem a ver com o que o senhor precisa nesse momento?", porque é uma construção, eu não posso vir com algo pronto, né. E veja, nessa construção de sugestões, olha só, a gente tem uma gama tão grande, né. Se a gente for ao encontro da natureza, hoje tem estudos que falam a Uhum. importância de você pegar sol, não apenas para fixar a vitamina D, mas também para você se aquecer. Às vezes, né, por isso eu gosto, assim, quando eu atendo uma pessoa, eu gosto sempre de tocar a mão, porque no pegar a mão eu já sinto um pouco como está a energia da pessoa, né. Se é uma mão muito fria, sabe, uma mão que não pega, assim, firme, eu já sinto que alguma coisa está desvitalizada ali. E muitas vezes, apesar de a pessoa não me falar, quando a gente vai depois conversando, muitas vezes isso aparece. Então veja, né, você orientar sobre sol, muitas vezes é importante. Você orientar sobre a nossa higiene, o nosso banho inicial. A maioria das pessoas pensa: "Não, eu vou tomar banho, água, né, sabonete", mas assim, esse toque, será que está sendo um toque gentil? Será que quando a água cai em mim, eu penso que realmente ela está me limpando, levando tudo aquilo que ela precisa levar? Sabe, então é mais do que uma higiene pessoal, é uma higiene que deve vir de dentro para fora, e eu posso usar esse momento para, assim, ter um significado. Então, nossa, isso vai ser, o efeito terapêutico vai ser muito maior.
A própria questão do aterramento, veja, eu hoje moro num prédio, né, em Balneário Camboriú, aí muitas vezes eu saio do meu apartamento, eu estou longe da terra. Aí eu entro no carro, também estou longe da terra, né. E aonde que eu faço o aterramento? Hoje existe pesquisas que falam da importância de nós soltarmos nossa energia eletromagnética, né. Então, a gente encontrar outras formas, a própria hidroterapia, né, que a minha já acabou aqui. Eu vou Pega pegar aqui, com pega a licença, tua garrafinha, preciso tomar água. fazer um tintim aqui. Então, assim, a própria hidroterapia, né, que hoje se fala tanto, veja, nós 70 a 90%, né, dos adultos é água, então, muitas vezes a solução está em beber água, porque se você não bebe água, você não desintoxica. E Sim. quando você não desintoxica o corpo, como é que você vai, trabalhar a tua espiritualidade? A gente sabe que para trabalhar fé, oração, espiritualidade, você tem que esse denso aqui, que é o físico, ele tem que estar mais leve, mais solto, né. Então veja, né, eu bebendo água e na hora que eu bebo, eu entender que isso aqui, nossa, é fantástico. É a bebida, eu acho que é a bebida mais importante que pode ter. Então, com certeza a gente pode brindar com ela também, né. Eu sempre lembro quando eu bebo água, né, eu lembro da minha mãe vai fazer 102 anos agora, né, e para mim, nossa, assim, eu fico muito feliz que ela morou 15 anos, né, comigo, me ensinou muito e 2 coisas, assim, eu sempre vou levar comigo, ela come no mínimo uma maçã, né, por Por dia, dia. e água. Ela sempre anda com a garrafinha de água dela pendurada, né. E ela tá bem saudável ainda, né. Olha, que É, lindo. e fala comigo, né, tem uma boa comunicação, quer saber como os netos estão, e é isso, né, Aprendendo, né, com aprendendo. os É, antigos, né, o que dá certo e o que não deu certo, né. exatamente, é. E assim, Dani, a gente estava falando antes de técnicas que são muito fáceis, né, como Hum. pegar sol, como aquecer o corpo. Como fazer o aterramento, né, pisar na terra ou na areia, a gente tem Ah, um litoral fantástico. E só o escutar a natureza também, os sons da natureza, eles são altamente terapêuticos, né. E você fazer caminhadas na beira da praia também é altamente terapêutico, né. Os grandes filósofos já diziam, as grandes ideias, né, as grandes descobertas surgiram quando eles caminhavam. Então, a gente pode tirar meia hora por hum. dia, né, para fazer esse processo. Todo esse processo vai ao nosso encontro, vai buscar resgatar, né, mais saúde em nós mesmos. E o bom também disso é que quando a gente se torna mais saudável, todo o entorno acaba se tornando mais saudável e por onde a gente transita, a gente pode levar um pouquinho Sim. mais, né, para outras pessoas e para outras possibilidades. Sim, com certeza. E a gente tem uma natureza abundante, tão rica pertinho da gente, não precisa andar muito, você já está num lugar cheio de árvore. Sim, se fala E também. realmente é curativo, né. É curativo, né, o próprio verde, né, eu vejo verde aqui, né, e verde é a cor que fica exatamente no meio do arco-íris, né, e isso quer dizer que a tendência dela é o equilíbrio, É, né. a cor Então é fantástico isso, quando você vai para um local verde, hoje se chama, né, o banho de floresta, Uhum. e aqui tem muitos grupos de trilha Hum. que eu acho e expedições, e isso eu acho muito legal, né, porque são pessoas indo ao encontro, né, de saúde. Veja, normalmente eles acordam cedo, né, acordam quando começa a despontar o dia, né, para ir fazer a trilha, e aquela trilha encerra, né, lá no pôr do sol. Então, isso é um movimento que a gente deveria estar fazendo todo o nosso dia, sabe. Acordar com os primeiros passarinhos, por que não, né, com a primeira luzinha que aparece lá no nascer do sol, porque isso aí
conforme o movimento, o equilíbrio da natureza, e isso é saúde. Mas hoje a maioria de nós o que que faz, né, eh, vai dormir tarde, né, aí eu chego em casa, aí eu pego o celular, ou eu vou para o computador, e aí já se perdeu aquela, né, aquela trajetória bonita que é acompanhar o nascer do sol, né, acompanhar o entardecer do sol, e que são movimentos extremamente terapêuticos também e em prol da saúde. Porque a gente esquece um pouco da nossa real natureza, né, da onde a gente está inserido, nos afastamos dela e depois precisamos recuperá-la para poder entrar no nosso ritmo natural, né. De sentar, dizer não para algumas coisas, ponderar, dar prioridades, porque sempre vai ter demanda. Uhum. Né, porque é muito essa queixa: "Ai, não tenho tempo, eu não tenho tempo para fazer isso, não tenho tempo para fazer aquilo, para ir para fazer uma trilha", ou então não gosta, enfim, mas independente do gosto, a questão da falta de tempo hoje em dia ela é muito implícita, né, nas questões, porque para fazer uma mudança, você precisa sentar, ponderar e fazer escolhas, né, Hum. para fazer o movimento de novo. E eu fico pensando que talvez, uma possibilidade é você conversar com você mesma, Hum. você escrever, sabe, quanto tempo eu eu despendo no meu trabalho, quanto tempo eu despendo para eu me alimentar, né. Eu construo uma alimentação saudável, está inserido isso no meu tempo? Desde a busca por alimentos saudáveis, até a confecção dos mesmos, né. Eu sempre fico pensando que a nossa cozinha, assim, deveria ser um grande laboratório, né. E hoje o que a gente tem na maioria das vezes, um afastamento desse grande laboratório, né, que é fantástico, porque uma cozinha, ela pode e deve unir as pessoas. Então, os mais novos aprendendo com os mais velhos, né. Eu aprendi muita receita legal com minha mãe e com minha avó, né, e quiçá logo, logo eu tenha netos para também transmitir para eles, né. Sim. Sabe, porque você colocar, assim, a uma energia, né, o pessoal da farmácia, que manipula medicamentos, né, homeopatia é um exemplo, eles sempre falam, né, que as pessoas que estão lá manipulando, elas têm que ter uma energia boa. Então, quando eu vou para a cozinha, eu já tenho que pensar: "Eu estou com uma energia boa?", Uhum. porque senão aquele alimento não é só em termos de gosto, É. é a própria energia que está ali fazendo, né. Então veja, é muito mais do que você só fazer um arroz ou um feijão, ou Muito. uma salada, né. Essa opção é importante, mas também a forma que você manipula, e a forma e os pensamentos e os sentimentos que você tem ali naquele momento, né. É. Então acho que é uma ciência, né, na realidade é uma grande ciência, né. Eu sempre fico pensando assim: será que os restaurantes, né, dos tantos que tem aqui na região, né, será que eles deixam música para os seus trabalhadores, né? Será que eles pedem para os seus trabalhadores, assim, tomarem um banho antes? Não é só pela questão de higiene, é para deixar coisas para trás, porque se eu for levar a mesma coisa, né, se eu for levar para o meu trabalho, né, atendendo as pessoas toda aquela bagagem de dificuldades, de coisas para resolver, algo não vai ficar direito, né. Então eu tenho que meio que deixar isso para aqui poder fazer e dar o meu melhor, né, e talvez, é transformar os espaços em espaços saudáveis, né. É, todos, né. Todos. E a cozinha é tão Sim, e especial, a né. cozinha é especial, porque é um laboratório puro, É. né. Eu aprendi com a minha avó a lavar arroz e a minha irmã mais nova, ela tira sarro de mim, volta e meia ela me manda me manda um direct, algum post, alguma coisa: "Não é para se lavar arroz". E daí eu falo: "Rê, mas eu preciso lavar arroz porque eu aprendi com a avó", entendeu? É a mais forte do que eu, depois eu pego esses nutrientes em outros alimentos.
Sim. Porque é interessante como é forte, né, essa tradição, esse encontro, esse aprendizado, essa grande, né, alquimia que se realiza dentro de uma cozinha, né, os encontros de gerações, o que se faz, né. Eu acho muito legal você levar adiante isso, né. Eu tenho o livro de receita da minha avó, inclusive algumas escritas em alemão, algumas receitas, né, porque eu sou de origem alemã, né. Aham. Então, tá lá o livro, volta e meia eu abro, alguma palavra eu entendo, às vezes eu tenho que Nossa, em alemão. pedir para minha mãe traduzir, porque minha mãe fala super bem alemão, né. Sim. E é isso, então isso motiva, sabe. E eu acho que principalmente, que tem a ver até com saúde, também é o respeito e a honra aos nossos ancestrais, né. Que isso é bastante trabalhado na constelação familiar, né, Sim. que é uma técnica inclusive inclusa, né, incluída dentro das práticas integrativas de saúde, Ai, não que é sabia que que a é constelação a tá incluída. constelação também, Ah. né, porque assim, se a gente está aqui é por causa dos nossos ancestrais, né. A medicina, né, ela iniciou, né, com os curandeiros, com as curas, né, e se usava o quê? Se usava os produtos que se tinha mais acesso, né, os ungüentos, os chás medicinais, o calor, o frio, então todos esses aprendizados, né, eles ainda fazem eco. Então, acho que a gente tem que ter um respeito enorme, né, pela nossa trajetória, né, por tudo aquilo que a gente aprendeu, né. Acho que um grande recurso que pode existir é a contação de história, né, onde os mais velhos vêm nos ensinar, né. E acho que em muitas questões a gente poderia encurtar aí alguns caminhos, né, Sim, para nos tornarmos com mais certeza, saudáveis. com certeza. Aham. Ai, agradeço imensamente a tua presença. Com certeza eu e vocês, quem está assistindo, ficou com vontade de marcar uma consulta. Onde você está atendendo, Mari? Eu atendo, na realidade, em 2 clínicas, atualmente em Balneário Camboriú, uma chama San Carlo, a outra chama Interblu, e também vou uma vez por semana para a Unifeb, no curso de medicina, trabalhar com alunos em formação, né. Até porque eu sempre me sinto aluna, sou eterna aluna, sou eterna aprendiz, né. Eu acho que um dos grandes presentes são, para mim, os alunos, né, que estimulam, que fazem a gente estudar mais, que fazem ir mais fundo, e também os pacientes, né, as pessoas que vêm consultar, que não devem ser pacientes, devem ser ativos na saúde, mas com certeza eles são grandes presentes que nos motivam, né, Uhum. a seguirmos, né, e acreditarmos que sempre tem mais, né. E acho que uma frase bem legal que eu vi esses dias, acho que são 2 na realidade, que eu gostaria de colocar aqui, né, numa camiseta, num curso que eu fui, uma dizia assim, "Nossa terra, nossa saúde". E a outra dizia, "Nosso mundo, nossa escola". Então acho que é isso, é sobre isso, né. Nada está pronto, mas assim, o que a gente pode dar, né, de contribuição, muitas vezes é um olhar, é um ouvir, é um silenciar. Acho que tudo isso são movimentos, né, para a gente, resgatar a potencialidade do outro, né, a escolha do outro, e que o outro também pode ir se transformando numa pessoa mais saudável. Porque isso faz toda a diferença, né. E estamos todos aqui aprendendo, né, todos aprendendo Sim. a ser melhores. E com certeza o ser melhores passa por uma saúde, né, É, isso aí. saúde. Muito obrigada, viu, Eu que agradeço, pela Dani. inspiração. Aham. Sabe que eu fiz esse canal, né, uma forma da gente se comunicar com pessoas que inspiram a gente, né, Mari. Então, ouvindo você falar, assim, é muito inspirador, sabe, porque
é uma renovação, é a esperança em tudo, todos os movimentos, né, da humanidade, é inspirador, porque é a vida em movimento, né, é simplesmente aprender e viver como ela é, e tirando o melhor, né, olhando o melhor das pessoas. Sim. E isso é inspirador, você é inspiradora, sabe, porque eu me lembro que o meu pai, ele fez uma cirurgia na época da pandemia. Em 2021 ele precisou fazer uma cirurgia cardíaca e ele fez pelo SUS, no interior do Paraná. E daí ele ficou mais de 15 dias na enfermaria esperando até vagar no espaço na UTI, enfim, por conta do hospital. Então a gente foi acompanhando ele, né. E eu me le no enquanto ele ficava na enfermaria, a gente se revezava, né. E eu fui alguns finais de semana passar com ele ali, e daí passava o dia inteiro, porque na pandemia você entrava, tinha 12 horas e só podia trocar depois de 12 horas, não era como antigamente, né, você vai horário de visita. E acompanhando a enfermaria, a gente tem muita proximidade com as outras pessoas, né, e me recordo da proximidade dos enfermeiros com as pessoas que estavam ali internadas e o afastamento dos médicos. E quando você falou do tocar da mão, eu me lembro que na época que eu estava acompanhando, eu via muito a visita dos médicos e todos eles com as mãos para trás e um distanciamento. Quando chega para passar a visita, para passar por todos eles, né, com as mãos para trás, olhando, conversando rapidamente. Sim, a gente estava numa pandemia, toda uma situação, mas isso me chamou muito a atenção, sabe. E daí quando eu converso com você e você me fala tudo isso, Hum. eu acho inspirador demais, porque é isso, é o encontro, é o melhor das pessoas, né. A gente não pode, eh simplesmente rotular ou perder a fé ou então: "Não, vou buscar outro caminho, porque aqui dessa forma foi nesse momento foi desse jeito", né. Então isso vem esse disso vem esse espaço, né, que a gente possa abrir lugares para poder se conectar com essas pessoas que são inspiradoras e que fazem a diferença, fazem uma diferença no mundo, né, Sim. em relação a de tantas formas, de tantos em tantos lugares, né, a gente está falando hoje sobre saúde realmente, né, enfim, mas de tantas outras formas, né, na arte, Uhum. enfim, no esporte, na Sim. própria alimentação, né, então isso é muito inspirador. Por isso que eu agradeço muito, tá, muito pela tua existência, Mara, muito mesmo. Eu que agradeço, Dani, né. Para mim é extremamente uma honra estar aqui, né, e principalmente, assim, entender o quanto saúde é um tesouro na nossa mão. Tesouro. E como um tesouro, quase diria uma pedra, né, que é bruta, mas que a gente pode ir polindo ela. Uhum. Então, muitas vezes, a gente precisa do outro, do olhar do outro, né, do toque do outro, do ouvido do outro, da palavra certa do outro, né, mas cabe a nós, né, ir polindo, né, e que bom, eu eu que agradeço, Dani, por essa possibilidade. Agradeço muitíssimo. É isso. Então, quem precisar, espero que não precisem fazer consulta, mas a hora que precisar, tem uma pessoa muito, muito, muito especial. Agradeço muitíssimo, Mário, Ah, por tudo. obrigada, Dani. E a gente fica aqui toda semana com um episódio do Pode Prana, um podcast cheio de prana, de vida, pra gente se inspirar. Namastê. Namastê. Namastê.